O Flamengo muitas vezes não estava vencendo o jogo, não estava convencendo, ou quando vencia, não convencia o seu torcedor. E ontem eu acho que foi o pacote completo. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E a partir de agora vamos acompanhar tudo que Renata e Denilson falaram após a goleada espetacular do Flamengo ontem pela Libertadores, jogando em casa contra o Bolívar. O programa Jogo Aberto de hoje fez aquela matéria maravilhosa falando um pouco sobre o jogo, os destaques, tem algumas entrevistas, alguns depoimentos dos jogadores. Isso é legal pra gente ver como a equipe reagiu após esse placar muito bom na Liberta, o que praticamente já garante o Flamengo na próxima fase, né? Isso porque na última rodada o Mengão precisa apenas vencer o Milionários jogando em casa. O time do Milionários, que repito, já disse isso no outro vídeo, não tem chance de absolutamente mais nada. Não consegue mais chegar em terceiro para conseguir uma vaga na Sul-Americana e principalmente não consegue classificar para a próxima fase da Libertadores. Ou seja, é um time que chega sem motivação nenhuma na última rodada para jogar em casa, na casa do Flamengo, na verdade no Maracanã. Isso é importante porque o Mengão pode chegar a 10 pontos e empatar com o Bolívar. Se o Palestino vencer o Bolívar, o Flamengo pode até passar em primeiro no grupo. Então assim, seria espetacular o Mengão conseguir a classificação, ganhando do Milionários na última rodada, já consegue a classificação e seria muito bom para espantar um pouco esse fantasma da eliminação. Só um vexame histórico faria com que o Flamengo não classificasse para a próxima fase da Libertadores. Denilson e Renata analisaram um pouco como jogou o Flamengo, né? Como foi essa goleada do Mengão. É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de começar, pedimos que deixe aquele like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa. E lembrando que deixaremos aqui na descrição o link do programa Jogo Aberto para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falaram, tudo que rolou nessa matéria muito boa do Jogo Aberto. Mengão fez 4-0 para cima do Bolívar na Libertadores, respira profundamente e parece que está reencontrando os trilhos e o caminho certo. Isso aí. Aos poucos, o pensamento da torcida do Flamengo volta a se alinhar com o trabalho de Tite. A torcida que nos cobra é aquela que nos tem no dia a dia e que a gente respeita de uma forma educada, do mesmo nível que o Flamengo merece. A gente, pelo carinho do manto, pela responsabilidade do Flamengo, pelo torcedor que nos acolhe. Depois de reencontrar o caminho das vitórias no final de semana, nada como a união entre Flamengo, Maracanã e Libertadores para fortificar ainda mais esse laço. Pela competição internacional, a equipe carioca venceu a 16ª partida seguida jogando em casa. Já são 25 jogos de invencibilidade no estádio. A última derrota foi há 5 anos, em 2019. A gente tem que continuar a evoluir. Ainda temos algumas coisas para melhorar, mas com certeza a gente em momentos não pode desacreditar do time que tem, do treinador que tem, então a gente sempre com o pé no chão, continuar a evoluir, que tomara que seja uma temporada com coisas importantes e que a gente no final do ano possa comemorar. Na noite desta quarta-feira, a supremacia rubro-negra foi mantida. E a equipe nem precisou de muito tempo para começar a trabalhar. Apenas 1 minuto. De Cebolinha para Gerson. 1-0. Teve um momento que o Bolívar foi perigoso, logo depois que a gente fez 1-0. Depois, se pegar os 80 minutos, teve uma supremacia. Teve 80 minutos, talvez, com domínio e controle nosso. Tite tem razão. Foram apenas 2 chutes. A finalização de Pato Rodrigues na trave e a batida por cima, feita pelo atacante brasileiro da Costa. Depois disso, o Flamengo dominou as ações da partida. Arrascaeta, queima-roupa, Pedro, de média distância e Everton Cebolinha, de muito longe. O segundo gol parecia questão de tempo. E foi. A zaga boliviana se atrapalhou e Ayrton Lucas ampliou 2-0. É importante fazer uma observação sobre o Ayrton Lucas. Ele não vinha jogando muito bem. Começou bem, aí foi convocado para a seleção.
Eu acho que foi no ano passado até. E aí, depois que voltou da seleção, ele começou a jogar muito mal, Ayrton Lucas. O Flamengo olhou e falou, beleza, vamos trazer um lateral pra bater de frente. Trouxeram o Vinha. Depois que o Vinha chegou, o Ayrton Lucas começou a jogar muita bola. Ou seja, a concorrência foi muito boa pro Flamengo. Acabou motivando o lateral rubro-negro a jogar bastante, que tá jogando muito bem. E ganhou muita moral, né, fazendo um golzinho na Libertadores. Uma observação bem legal falar sobre isso. E mesmo com Pedro desperdiçando essa chance por cima, o Flamengo ainda teve tempo de fazer o terceiro antes do intervalo. Dessa vez com assistência do camisa 9 para Cebolinha marcar. Na etapa final, o quarto gol saiu de uma tabela entre Gerson e Pedro, 4-0. Ayrton Lucas ainda chegou a colocar uma bola na trave nos últimos minutos. Não fez falta. Vitória com direito à goleada. Com o resultado, o Flamengo iguala os 7 pontos do Palestino, mas ultrapassa a equipe chilena por ter melhor saldo de gols. E agora depende apenas de si para garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores, na última rodada da fase de grupos. Eu acho que é muito importante para a gente não só ganhar hoje, sino também seguir demonstrando que estamos fazendo um grande trabalho desde o começo do ano. A gente sabe que tivemos aí altibajo, ¿no? Que estávamos um pouco mal, mas a gente sabe que sempre podemos ir para frente. Hoje fizemos um grande jogo, hoje foi muito importante ganhar, também para saber que seguimos dependendo de nós para classificar as oitavas, que é o mais importante. Outro assunto debatido nos bastidores do clube durante a noite foi a paralisação do Campeonato Brasileiro. A gente esperava que a reunião da CBF no dia 27, mas enfim, foi feita essa determinação. Eu só espero que não amplie mais ainda dentro da data FIFA os jogos do Flamengo, né? Sem os jogos do Brasileirão, o Flamengo volta a campo apenas na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Amazonas pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Como que você encara essa declaração do Marcos Braz, sabendo que a CBF, não porque ela quis, mas porque 15 clubes, mais o Bragantino, que depois se manifestou favoravelmente, pediram para que tivesse uma paralisação por uma questão humanitária, por uma questão de respeito, porque não é apenas o futebol gaúcho que está sendo atingido, é todo mundo que está no Rio Grande do Sul, que mora no Rio Grande do Sul. Ah, mas tem regiões que não estão com enchentes, com fortes chuvas, mas todo mundo foi atingido. Então, a paralisação não é para beneficiar um time ou prejudicar o outro. Parem de pensar apenas nisso. É muito mais amplo. É uma questão de coração, de humanidade, de solidariedade. Se nós não estamos lá, estamos aqui trabalhando de alguma maneira, a gente se solidariza e está dentro do processo com ajuda, com participação, com união. É só isso. Não tem muito o que acrescentar no teu comentário, Leandro, porque eu acho que é isso. Pode ser que o que tem incomodado, o Abel também mais para frente a gente vai falar na coletiva, ele citou em relação à paralisação. Eu acho que faltou também um pouquinho de time aí, do anúncio da paralisação. Poderia ter sido desde o início do problema. Só esse detalhezinho aí, só esse detalhezinho. Mas a questão que você falou de ser solidário, se sensibilizar com o momento, você tem razão. Olha, já a gente vai ao vivo na CBF, vai falar sobre essa paralisação, explicar os detalhes. Mas eu quero saber a sua opinião sobre o Flamengo, Bora. Não apenas pela goleada, mas o Bolívar é uma equipe que lidera o grupo do Flamengo, vinha de bons resultados, fez 4-0 no Palestino fora de casa. E o Flamengo dominou desde o início. Com 1 minuto, o Gerson já foi às redes. O melhor jogador ao lado do Cebolinha na partida ontem, jogou muito. Obviamente muda um pouco do cenário quando você consegue fazer o gol com 57 segundos, 1 minuto, que é essa imagem que a gente está mostrando agora. E a partir desse momento o Flamengo dominou praticamente o jogo todo. É a típica vitória que dá a confiança e a tranquilidade para o torcedor de que o trabalho do Tite começa a surtir efeito. Porque com o time do Flamengo, com a qualidade que tem, não dá só para vencer os jogos. Você tem que vencer os jogos e você tem que convencer. O Flamengo muitas vezes não estava vencendo o jogo, não estava convencendo, ou quando vencia, não convencia o seu torcedor. E ontem eu acho que foi o pacote completo. O Gerson jogou muito, a Arrascaeta, que voltou a ser titular, também muito participativo. E o Cebolinha, obviamente, fazendo a diferença na jogada individual. Pensando desde a vitória para cima do Corinthians e juntando esse resultado positivo ontem diante do Bolívar, o que mudou no Flamengo? Eu acho que é essa atitude. Eu acho que a atitude não tem nada a ver
com a pressão que o torcedor do Flamengo fez na entrada do centro de treinamento. Não dá para fazer esse link dentro dessa situação. Eu acho que os jogadores entenderam o jeito do Tite de trabalhar. Eu acho que o Tite também tem essa sensibilidade de entender qual que é o ambiente, o que ele precisa fazer. Fato é que foram 2 jogos, tanto o jogo contra o Corinthians quanto esse na Libertadores. O Flamengo jogou bem e convenceu seu torcedor. E para a gente finalizar pelo menos essa primeira parte sobre o Flamengo, como é que fica essa pressão que estava intensa para cima do Tite? Agora fica mais tranquilo, né, Loirão? A gente fala muito aqui da questão do resultado, né? Obviamente, quando a gente está todos os dias, a gente tenta ser muito coerente e vai analisando muito o desempenho. Esses 2 últimos jogos que eu citei agora do Flamengo contra o Corinthians e contra o Bolívar ontem, o time jogou bem e convenceu, ou seja, teve posse de bola, teve movimentação, presença diária no campo adversário. É isso que o torcedor quer e é isso que o torcedor espera pela qualidade que o Flamengo tem. Então tá isso, foi um pouco do que rolou hoje no programa Jogo Aberto. Denilson e Renato falaram um pouco ali sobre o atual momento do Flamengo. Concordo com o Denilson quando ele fala que o Flamengo teve uma motivação que não vinha tendo nos últimos jogos. Até teve contra o Corinthians, mas é esporádico, né? Aparece uma vez, depois essa motivação some, ganha uma, depois passa a raiva o torcedor. Vamos ver se o Flamengo vai manter essa média aí, né? Manter essa constância de jogo que foi muito eficiente ontem contra o Bolívar. Dominou do início até o final, não sofreu em nenhum momento, a não ser como o Tite bem falou na coletiva, né? Naquela bola ali do Bolívar na trave, depois que o Flamengo fez 1-0, mas de resto foi o Flamengo pressionando, o Bolívar se segurando lá atrás, tentando retardar o jogo o máximo possível para não tomar 5, 6, 7, 8-0, que não seria nenhum absurdo se o jogo fosse uma goleada muito maior do que realmente foi. Com isso o Flamengo já consegue ficar vivo, respirar, vai ter essas 2 semaninhas livres aí no Campeonato Brasileiro, mas semana que vem, se eu não me engano, vai ter a Copa do Brasil, esse jogo contra o Amazonas lá em Manaus, ou seja, o Flamengo vai ter um tempo aí, finalmente vai poder colocar o time titular, né? Porque muito se falou o seguinte, como o Flamengo não fez o resultado no jogo da ida, ou seja, não venceu por uma larga vantagem de gols do time do Amazonas, se esperava o quê? O Flamengo fosse no Maracanã, goleasse o Amazonas, para no jogo da volta ele poder colocar um time misto, enfim, no Amazonas, lá em Manaus, para poder já descansar alguns veteranos, alguns medalhões ali do time, né? Como o Flamengo não goleou, venceu só por 1-0, o time titular teria que viajar para Manaus para não correr o risco de perder para o Amazonas. Então, com essa paralisação do Brasileirão, como não joga no final de semana, vai poder descansar uma semaninha e aí os titulares vão 100% pro jogo da volta. Isso acabou beneficiando o Flamengo de certa forma, né? O Marcos Braz reclamou ali do calendário, porque como vai ter a data FIFA, o Flamengo deve perder alguns jogadores na data FIFA, né? Como é que vai fazer? Vai ficar um tempo parado, enfim, vai acabar prejudicando o Flamengo talvez, porque a data FIFA vai ser mantida, né? A data não vai mudar. Então talvez o Flamengo fique um pouco de tempo a mais desfalcado aí de alguns bons jogadores importantíssimos para o time do Mengão. É isso que veremos em breve, então qualquer novidade traremos para vocês aqui no Flamengo Informa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Daqui a pouco voltamos com mais notícias sobre o Mengão.